Eu quero ler primeiro de João, capítulo 1, versos 14, depois o verso 11 e 12. Tá? E diz assim: e o verbo se fez carne. O verbo é Cristo. Tá? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Amém? O nascimento de Jesus, você conhece a história, e Lucas resume essa história no seu capítulo 2, os versos de 1 até o verso 7, diz assim a palavra do Senhor: e aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Esta é o resumo do nascimento do Senhor Jesus Cristo, e é muito significativo cada detalhe, cada pequeno detalhe dessa história. Não havia lugar para hospedar Maria. Qualquer hospedaria, qualquer pessoa de bom senso, hospedaria uma pessoa gestante, muito mais uma pessoa com dores de parto. Mas Maria não encontrou lugar. Isto reflete exatamente o texto que já foi lido. O Senhor veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Por isso esta recusa em receber Jesus. Em cada porta que Maria batia, recebia como resposta: não, não tem lugar para você aqui. Isso simbolizava exatamente essa rejeição ao Cristo, ao Senhor. O fato de Jesus ter nascido e ter sido colocado em uma manjedoura também é muito significativo, porque a manjedoura é onde os animais se alimentam, é onde os animais bebem. Jesus é o alimento, Jesus é a bebida, Jesus é a água da vida. Cada detalhe tem um significado muito, mas muito especial. Quando os magos chegaram para adorar o Senhor, eles trouxeram presentes para o Senhor. Mateus 2, verso 11. E eles levaram ali ofertas, ouro, incenso e mirra. E cada um desses presentes tem um simbolismo também. O ouro, porque era o presente dos reis, e eles levam ouro para Jesus, reconhecendo que era rei. Eles levam incenso, porque o incenso era entregue às divindades, através das orações. Então, eles reconhecem ali a divindade do Senhor Jesus. E a mirra, aquele unguento para ungir o corpo do Senhor, quando da sua morte, quando da sua crucificação. Então, por aí nós já podemos ver que cada presente entregue tem o seu significado. A história do Senhor já estava sendo contada, desde o seu nascimento, né? Mesmo antes, na verdade, do seu nascimento, a rejeição,
a dificuldade de encontrar um lugar, o povo simplesmente não acolhendo o Senhor Jesus. E essa história continua se repetindo ao longo dos séculos. Nós podemos encontrar no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, uma história que todos nós conhecemos e que reflete exatamente essa rejeição ao pai, essa rejeição do filho em relação ao pai. Você conhece a história do filho pródigo, a história daquele garoto que pediu ao pai a sua herança, e saiu, foi viver no mundo, e viveu a sua vida da maneira como ele entendeu que deveria viver. Gastou tudo resolutamente, gastou toda a sua vida, rejeitando completamente ao pai. E eu quero, nesta noite, compartilhar uma história atualizada em relação a esse filho pródigo, mostrando exatamente esta rejeição que acontece nos dias de hoje. Havia uma família que o pai chamava-se João e tinha uma filhinha, Madalena. Madalena tinha 5 anos e ela gostava de subir ao colo do pai, e ela comia ali junto com o pai, sentada no colo do pai. E o pai pergunta: você já terminou de comer? Ela sorri, bate a mãozinha na barriga e diz: nossa, minha barriguinha está cheia, pai. E ele diz: você já comeu a torta da vovó? E ela diz: um pedaço todinho. João olha para sua mãe, a avó da criança que estava sentada no outro lado da mesa, e ele disse: nossa, parece que a senhora sempre consegue nos alimentar a todos. Sabe, não pense que nós conseguiríamos fazer outra coisa além de ir para a cama nessa noite de João. Aí a garotinha se levanta, coloca as mãozinhas no rosto do pai e diz: mas pai, hoje é noite de Natal. Você disse que nós poderíamos dançar. E o pai finge um lapso ali de memória, e ele diz: eu disse isso? Eu não me lembro de ter dito coisa alguma a esse respeito. Dançar, nem dançar eu sei. A vovó sorri. A criança diz: não, pai, nada disso. A avó começa a limpar a mesa. Então, Madalena contesta ao pai: mas pai, nós sempre dançamos na noite de Natal, só nós dois, o senhor não se lembra? Então João dá um grande sorriso. É claro que eu me lembro, filha. Como eu poderia me esquecer um momento tão especial? E ele pega na mão daquela garotinha, coloca a música, e por um momento, só por um momento, eles estão ali dançando, e ele revive novamente a sua esposa, e os dois entram nesse refúgio para passar a noite de Natal, como tantas outras, dançando noite adentro. E aquele casal teria dançado pelo resto de suas vidas. Então aconteceu a gravidez, uma gravidez inesperada e as complicações. Madalena, a garotinha, sobreviveu, mas a sua mãe não. E João, o mecânico, ele foi obrigado a criar a filha sozinho. Vamos, papai, diz a garotinha. Ela balançava a mão de seu pai: vamos dançar antes que as pessoas comecem a chegar. Ela estava certa. Logo a campainha tocaria, os parentes ocupariam os espaços livres e a noite estaria terminada. Sabe, amado irmão, o amor de um pai por seu filho possui uma força poderosa. Observe um casal com seu filho recém-nascido. O bebê nada pode oferecer aos seus pais, absolutamente nada. O bebê não pode oferecer dinheiro, habilidade, palavra de sabedoria. Sabe, se o bebê tivesse bolso, estariam vazios. Se o bebê não pode oferecer nada. Olhar para um bebê deitado em um berço é o mesmo que observar a total impotência. E se não houvesse amor? E se não houvesse amor do pai? Como a criança resistiria? Como a criança sobreviveria? Qualquer mãe, qualquer pai, sabem e satisfazem as necessidades de seus filhos. Mamãe e papai suprirão qualquer necessidade.
Apenas olhe para o rosto de uma mãe enquanto ela amamenta o bebê. Olhe para os olhos do pai enquanto ele acomoda a criança em seus braços. E tente falar mal da criança para você ver a reação dos pais. Tente maltratar uma criança para você ver. Eu me lembro que nossas filhas ainda eram pequenas e elas estavam brincando e um garotinho bem maior que elas deu uma cusparada no rosto de uma de nossas filhas. Verônica estava a uns 50 metros, mas essa mulher saiu como um raio. Já viu aquelas galinhas choca quando sai correndo para defender um pinto? Saiu que nem uma fera para defender a filha. Os pais são assim, eles reagem, não é? O amor de um pai e de uma mãe é extraordinário. Jesus perguntou certa vez: se nós, pecadores, temos tanto amor, quanto mais Deus, o Pai Celestial sem pecado, nos ama? Mateus 7,11 registra: ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. O nosso Pai é capaz para suprir todas as nossas necessidades. Mas o que acontece ao coração de um pai quando esse amor não é correspondido? A rebeldia entrou no mundo de João de uma forma bizarra. Quando chegou a idade permitida para dirigir, aquela garotinha Madalena, agora já com 16 anos, pensou ser adulta. E pensou ser adulta o suficiente para dirigir também sua própria vida. E esta vida não incluía a vida de seu pai. João deveria ter percebido antes, diria mais tarde. Mas ele não soube o que fazer. Ele não soube lidar com o piercing no nariz, o piercing no umbigo, o cabelo de várias cores, as camisetas apertadas, as calças rasgadas. Ele não compreendia as noitadas, as notas baixas, e acima de tudo ele não sabia o que falar, e nem quando se calar. Ela, por sua vez, já tinha tudo planejado. Ela sabia quando falar com seu pai, nunca. Ela sabia quando ficar calada, sempre. No entanto, esse comportamento era totalmente diferente com um rapaz magricela, desengonçado, todo tatuado da rua de baixo. E João sabia disso. E de jeito nenhum ele iria permitir que sua filha passasse a noite de Natal com aquele sujeito. E ele disse para ela: você vai ficar aqui essa noite conosco, mocinha. Vamos jantar na casa da sua avó. Vamos comer a torta da vovó. E você vai ficar em família na noite de Natal. Embora sentados na mesma mesa, eles pareciam em lados opostos da cidade. Madalena brincava com a comida sem dizer palavra. Vovó tentava conversar com João, mas ele também não estava com vontade de falar. Parte dele estava furiosa, outra parte com o coração partido. E o resto dele daria tudo para saber como falar com a garotinha que costumava sentar-se em seu colo. E logo chegaram os convidados, os parentes, trazendo consigo um bom final para aquele silêncio pesado e horrível. E à medida que o aposento se enchia de pessoas e barulho, João ficava de um lado, Madalena de outro, carancuda ali sentada. Coloque uma música, alguém disse para João. Ele se levantou, foi lá, colocou a música, e pensando que sua filha se sentiria honrada, ele foi até ela e disse: você dançaria com seu pai essa noite? Sabe, da forma como ela se zangou, da forma como ela respondeu, da forma como ela virou a cabeça, qualquer um pensaria que ele teria insultado. Em frente a todos os familiares, ela abriu a porta da casa e saiu, deixando o seu pai ali sozinho, atônito, envergonhado. Sabe, de acordo com a Bíblia, nós temos feito o mesmo. Nós temos rejeitado o amor do nosso Pai. Isaías 55, verso 6 diz: cada um se desviava pelo seu próprio caminho.
Você se lembra que eu citei o filho pródigo como referência? Ele também escolheu o seu caminho. Madalena escolheu o seu caminho. E cada um de nós, e muitos de nós temos escolhido o nosso próprio caminho. Temos sido rebeldes em relação ao amor do nosso Pai. E Paulo piora ainda um pouco mais a nossa rebelião. Nós temos feito muito mais do que nos desviar, diz o apóstolo. Nós temos nos voltado contra o Pai. Paulo diz assim: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. E ele fala mais rudemente no versículo 10. Ele diz: porque sendo nós inimigos do Pai. Duras palavras. O inimigo é um adversário. O inimigo é aquele que ofende, não por ignorância, mas ele ofende intencionalmente. O inimigo tem prazer em ferir. O inimigo tem prazer em machucar. E muitos de nós temos agido exatamente dessa forma. E eu fico pensando, será que isso não nos descreve? Alguma vez já nos voltamos contra o nosso Pai, e estou falando do nosso Pai Celestial. Você alguma vez fez alguma coisa sabendo que Deus não queria que você fizesse? Você alguma vez feriu um dos seus filhos ou parte da sua criação? Você alguma vez aplaudiu ou apoiou o trabalho do adversário? Você alguma vez deu as costas ao nosso Pai Celestial em público? Em caso afirmativo, então, você não fez o papel de inimigo? Então, como Deus reage quando nos tornamos seus inimigos? Madalena voltou aquela noite, mas não por muito tempo. João nunca a culpou por ter saído. Além do mais, como ela se sentia sendo filha de um mecânico? Em seus últimos dias juntos, ele tentou com todas as suas forças. Ele fez o seu jantar favorito, ela não quis comer. Ele a convidou para ir ao cinema, ela permaneceu no quarto. Ele lhe comprou um vestido novo, ela nem agradeceu, nem provou o vestido. Então, naquela manhã, naquele dia sombrio, ele saiu de casa para trabalhar a fim de estar de volta antes que ela chegasse da escola. Ele queria preparar um jantar especial, mas esse foi o último dia que ele a viu, porque a sua filha não voltou para casa. Uma amiga disse ter visto Madalena e seu namorado na estação de ônibus. As autoridades confirmaram a compra de uma passagem para outro estado. Ninguém mais a encontrou. Sabe, amados irmãos, a estrada mais notória do mundo é a via dolorosa, o caminho do sofrimento, a via crucis. E muitos de nós escolhemos esse caminho. O filho pródigo escolheu, Madalena escolheu. De acordo com a tradição, essa foi a rota que Jesus fez do tribunal de Pilatos até o Calvário. O caminho é marcado por paradas que são usadas pelos cristãos para suas devocionais. Uma parada marca o veredito de Pilatos, outra, o momento em que Simão carregou a cruz. 2 paradas marcam o tropeço de Jesus, outra parada marcam as palavras de Cristo. No final existem 14 paradas, cada uma lembrando fatos desta jornada final de Jesus. Seria essa rota precisa? Provavelmente não, porque quando Jerusalém foi destruída nos anos 70 depois de Cristo, e novamente em 135, também depois de Cristo, as ruas das cidades foram completamente destruídas. A cidade foi reconstruída. Como resultado, ninguém conhece exatamente o caminho feito por Cristo naquela sexta-feira. Orgulho e vergonha
foi o que Jesus experimentou, foi o que Madalena experimentou, foi o que nós temos experimentado. E nós pensamos que orgulho e vergonha, nós nunca diríamos que são irmãos, porque parecem conceitos tão diferentes. Sabe, o orgulho empina o nosso peito, a vergonha pesa em nossa cabeça. O orgulho ostenta, a vergonha esconde. O orgulho busca reconhecimento, a vergonha busca ser evitada. Mas não se enganem, as emoções possuem a mesma parentela, e as emoções têm o mesmo impacto. Elas nos afastam do Pai. O orgulho diz, você é bom demais para Ele. E a vergonha diz, você é ruim demais para Ele. O orgulho o afasta, e a vergonha o mantém afastado. Se o orgulho precede a queda, então a vergonha é o que impede você de se levantar. Se Madalena sabia alguma coisa, era dançar. Seu pai havia ensinado. Agora homens da idade dele a assistiam. Ela não percebeu. Ela nem pensou nisso. Madalena simplesmente fez seu trabalho, pegou seu dinheiro. Ela pode nunca ter pensado sobre o assunto, a não ser pelas cartas trazidas pelo primo, todas endereçadas a ela, todas de seu pai. Seu antigo namorado deve ter fofocado sobre você, disse sua prima. Essas cartas chegam de 2 a 3 vezes por semana, reclamou. Dê para seu pai o seu endereço. Mas ela não podia fazer isso, ele a encontraria. Ela tampouco pensava em abrir os envelopes, porque ela já sabia o conteúdo. Ele queria que ela voltasse para casa. Mas se ele soubesse o seu trabalho, se ele soubesse como ela estava vivendo, se ele soubesse o mundo em que ela tinha se metido, talvez ele não a quisesse em casa. Talvez nem estivesse escrevendo. Parecia menos doloroso não ler as cartas. Assim pensou ela. E não as leu na primeira semana, nem na semana seguinte, nem quando seu primo trouxe mais cartas, nem tampouco quando tudo se repetiu. Ela guardava essas cartas ali no armário da boate, organizadas de acordo com as datas. Ela corria os dedos pelas bordas de todos os envelopes, mas ela não conseguia abrir os envelopes. Durante a maioria dos dias, Madalena conseguia entorpecer suas emoções. Pensamentos de casa e pensamentos de vergonha caíam juntos no mesmo lugar em seu coração. Mas havia momentos em que seus pensamentos eram muito fortes para resistir. Exatamente como no dia em que ela, passando pela rua da cidade, ela olhou para uma vitrine de uma loja e viu um vestido semelhante ao que o seu pai havia lhe dado, da mesma cor, um vestido muito simples para ela. E com muita relutância, ela o vestiu, ela ficou em frente ao espelho. Imaginou ali o seu pai. E lembrou-se das palavras dele quando chegava-se próximo dela e dizia, nossa, você está quase da minha altura. Ela havia se esquivado ao seu toque. Notando sua face abatida, refletida na vitrine da loja, Madalena percebeu que daria 1000 vestidos para se sentir nos braços de seu pai novamente. E ela saiu da loja e resolveu não mais passar por ali. Sabe, no momento certo as folhas caem, temperatura baixa, o correio chegou, sua prima reclamou, o estoque de cartas aumentou, e ainda assim ela se recusava a mandar-lhe seu endereço, como também se recusava a ler as cartas. Então, alguns dias antes da noite de Natal, outra carta chegou, mesmo envelope, mesma cor,
Mas essa não tinha o selo do correio. Não havia sido entregue por sua prima. Havia sido colocada em sua penteadeira. Algumas horas um homem grande passou por aqui e pediu para que eu entregasse isso para você, explicou uma das dançarinas da boate. Ele disse que você iria entender a mensagem. E ela, atônita, pergunta para a colega: ele esteve aqui? A mulher deu de ombros: claro que sim, ela entregou essa carta para você. Madalena engoliu em seco. Ela olhou para o envelope. E ela não resistiu, ela abriu. Ela removeu ali do envelope, tinha apenas um cartãozinho, onde lia-se: sei onde você está, eu sei o que você está fazendo, e isso não muda o que eu sinto. O que eu disse nas outras cartas ainda é verdadeiro, dizia o bilhete. Mas eu não sei o que você disse nas outras cartas. Eu nunca li. Então ela pegou uma carta do topo daquela pilha de cartas, abriu, leu, e pegou a segunda, e a terceira, a quarta, uma dezena daquelas cartas, e todas possuíam a mesma frase, todos possuíam a mesma sentença, todos tinham a mesma pergunta. E em questão de segundos o chão estava coberto de papéis, e seu rosto de lágrimas. E após algumas horas ela estava no ônibus. E ela dizia: eu tenho que chegar a tempo. Os parentes estavam começando a sair. Seu pai, João, estava na cozinha, ajudando a vovó, quando seu irmão o chamou daquele silêncio que se fez na casa. João, tem alguém aqui que quer te ver. João saiu da cozinha e parou. Em uma mão, a moça carregava uma mochila. Na outra, um cartão. E João viu a pergunta em seus olhos. A resposta é sim, disse ela ao pai. Se o convite estiver de pé, a resposta é sim. João mal podia acreditar. Oh, se o convite está de pé, claro que está de pé. E então os dois dançaram novamente na noite de Natal. E no chão próximo à porta havia uma carta endereçada a Madalena, e a pergunta de seu pai: você viria para casa e dançaria novamente com seu pai? Todos nós já vivemos nossa parte de rebeldia, amados irmãos. Todos nós já vivemos a nossa parte de rebeldia em relação ao nosso Pai Celestial. Mas se nos arrependermos e voltarmos para Ele, Ele está de braços abertos para nos receber. Precisamos nos reconciliar urgentemente com o nosso Pai. Todos nós já nos desviamos por nossos caminhos. Todos nós já escolhemos as nossas danças. Todos nós já gastamos o nosso tempo. Mas o convite do Senhor ainda é o mesmo. O Senhor te convida a voltar para casa. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Você se lembra do primeiro versículo que nós lemos aqui, na introdução dessa mensagem? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. A graça do Senhor está à nossa disposição, está à sua disposição. Deus, Ele dá aquilo que nós não merecemos. Isso é graça. Esse perdão imerecido.
independente do grau de sua rebeldia, o Senhor te convida a voltar para casa. O Pai Celeste essa noite te chama e te convida a voltar. Retorne ao lar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, e acharei descanso para as vossas almas. Diz o Senhor no seu convite. Madalena, aquela jovem, tomou a decisão certa. Ela voltou para casa, para os braços do Pai. O filho pródigo tomou a decisão correta, voltou para casa, para os braços do Pai. E você? Qual é a sua decisão essa noite? O Senhor te convida. Ele está te esperando. Você está cansado? O Senhor, e somente o Senhor, pode te dar o descanso. Que Deus nos abençoe.